Você está ouvindo Tribesem Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribesem Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E hoje temos um tema muito legal que é Jornada Solar. Sim. Falando sobre autoconhecimento para homens com base nos ciclos do Sol e da Lua. E quando a gente fala Sol e Lua, eu lembro do nosso nome. Eu sempre conecto até. Sim. Né? E para esse tema a gente trouxe uma pessoa muito especial que co-criou aí um livro, agenda que está transformando, trazendo muito autoconhecimento e transformando a vida de muitas pessoas, que inspira muito o nosso trabalho aqui também, que é o Juliano Poeta. Bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Prazer ter vocês aqui em casa, poder trazer esse assunto para mais pessoas. Gratidão. Que ótimo. A Floripa conecta muito, né? Sim. Muitas pessoas, muitas ideias, fluxo de manifestação extremamente rápido, né? É, mais uma das sincronicidades que Floripa trouxe. Diz que aqui Floripa é um dos lugares que tem mais terapeutas por metro quadrado. É verdade. Galera, antes de começar esse papo, eu gostaria de dar aí as boas-vindas para vocês que estão chegando aí na nossa segunda temporada do Tribesem Podcast. Temos aí 11 episódios na primeira e mais um de bônus. E deixo um convite para que você possa expandir aqui esse conhecimento, esse material para mais alguém que você conheça que possa se beneficiar com isso. E temos uma surpresa muito legal nesse episódio aqui, né, Sol? Vamos sortear uma agenda livro da Jornada Solar, já que estamos entrevistando aqui o Juliano. Eles vão entrar nesse sorteio conosco e para participar é só você ir lá no post oficial no nosso Instagram, no Tribesem, e lá vai ter todas as informações para participar, mas é bem fácil, é só você marcar um amigo, escrever eu quero participar e seguir o @Jornada Solar e o Tribesem. Muito bom, então participem e vamos pro papo que tá demais. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo conteúdo da Jornada Solar, pelo tema e tudo mais. Vamos nessa. Estamos aqui reunidos para trocar essa ideia sobre jornada solar, sobre autoconhecimento para homens, tudo que envolve esse tema que eu tenho bastante curiosidade também. Eu me interessei bastante por esse material, achei lindo, né? Até estava comentando com o Juliano aqui, o material extremamente bem cuidado no sentido da arte, do design, todo o layout, o conteúdo super, né, bem elaborado. Nossa, maravilhoso, muito cara, grato. Parabéns. A gente faz tudo com muito carinho e é uma equipe de pessoas que faz. Tem todo um apoio também espiritual, né? Eu tava até escutando antes de vocês o podcast sobre a ayahuasca e teve uma vez que eu tomei e daí eu tava lá no meio do trabalho e quando veio eu tava fazendo reunião, assim, sobre a jornada solar com as entidades ali. Olha Então, que legal. tem muita gente, né? Muita força para que esse trabalho esteja se manifestando aqui. E essa força com certeza não tá só nesse plano, né? Não, né? Legal. E o interessante também quando a gente traz esse tema, né, de autoconhecimento para homens, eu acho que é legal a gente frisar também que essa energia masculina, ela não tá presente só nos homens, Perfeito. né? Tá presente nas mulheres que nos ouvem aqui também. Então esse assunto também são para vocês aqui. Isso é muito interessante porque outro dia eu estava escutando um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos e eu vi o quanto é interessante para os homens ter o conhecimento desse lado também. Temos o nosso lado masculino e feminino todos e precisamos trabalhar isso e ter conhecimento e trazer mais informação sobre isso. Bem colocado, pessoal, é muito importante isso. Mas assim, só para contextualizar com o pessoal, a gente vai aprofundar no assunto, discussões interessantes. Mas conta pra gente sobre Jornada Solar, como isso surgiu. Fala um pouco do projeto pra gente. Certo. A ideia da Jornada Solar surgiu em abril de 2019. Eu tava junto com a Fran, minha companheira, e a gente tava indo encontrar uma amiga que é revendedora da Mandala Lunar, que é um livro agenda para mulheres, que já tá aí na 6ª edição. A Fran tinha recém parado de tomar pílula anticoncepcional e ela tava nessa energia de se conectar com o ciclo dela, com o ciclo menstrual. Fazia mais de 10 anos que ela não menstruava, porque tomava pílula contínua. E a mandala é uma ferramenta para ajudar a se conectar com o ciclo da mulher.
E quando a gente pegou o livro na mão, quando eu vi aquele livro, eu me apaixonei, assim, amor à primeira vista. Legal. Né? Um livro muito bem feito, muito bem acabado, com muita poesia, muita ilustração, muita arte. E eu pensei, assim, que eu queria usar aquele livro pra mim. Que eu queria isso. Só que quando eu comecei a folhear as páginas, eu vi que ele não era um livro feito pra mim. Porque ele falava sobre útero, sobre vulva, sobre os hormônios do corpo feminino. Então, eu fiquei um pouco chateado com isso. Poxa, eu quero, mas não é pra mim. E eu tinha recém saído de uma empresa da qual eu era sócio, que eu tinha trabalhado quase 6 anos. E tava bem assim, solto, né? Não tinha nenhum emprego fixo, tava trabalhando de entregador de pão. Tinha me inscrito para ser professor de arte para criança, fazendo várias coisas aleatórias. E a Fran olhou para mim e disse: então por que tu não faz um livro desse para os homens? Eu já participava do Guerreiros do Coração, que é o grupo de homens mais antigo aqui do Brasil. Já fazia 7 anos que eu participava do Guerreiros, então eu pensei, nossa, eu já sou escritor, né? Já publiquei 2 livros, já sei como é que faz. Já participo de grupos de homens, tenho aqui uma ótima referência, vou fazer isso. Então eu comecei a procurar uma pessoa para me ajudar, que eu tinha certeza que tinha que ser uma pessoa que entendesse de astrologia, que é uma das bases para se conectar com os ciclos da natureza. E aí foi dentro do Guerreiros do Coração que eu encontrei o Eduardo. A gente se juntou, na hora que eu falei a ideia pro Edu, o olho dele já brilhou e ele já conectou. Então vamos conectar com o ciclo do Sol, com a jornada do herói. Já trouxe esses 2 elementos principais. Nisso, o Greg veio morar comigo, veio lá de Porto Alegre, morar na casa que eu morava antes. Convidei o Greg para participar de uma reunião comigo e com o Edu. E no final dessa reunião, a gente foi marcar a próxima. E o Greg disse, como é que eu coloco aqui na agenda? Então, vou botar a Jornada Solar. Aí ele já batizou o projeto, veio bem fluido, assim, não teve nenhuma discussão, né? Simplesmente foi. E aí, depois, a gente sabia que tinha que encontrar alguém que cuidasse dessa parte gráfica do livro. E essa foi a pessoa mais difícil de encontrar para fechar o nosso time principal, né? Eu fui atrás de alguns amigos, o cara que tinha feito a capa do meu 2º livro, outras pessoas, e os designers que eu procurei na época, eles queriam saber assim, quantos desenhos eu tenho que fazer, quanto vai me pagar, sabe? Uma coisa assim bem estanque, assim, bem rígida. E até que perguntei para uma amiga minha, que é a mentora do nosso projeto, a Vicky Lacerda. E a Vicky disse, nossa, eu tenho um amigo que acabou de voltar do Vipassana, que é um curso de meditação. Eu tinha recém feito o Vipassana também. Então, é um curso muito forte. Então, poxa, tu encontrar uma outra pessoa que recém fez também acaba sendo uma conexão. E nisso ela indicou o Lucas. E quando eu encontrei o Lucas, ele nunca tinha diagramado um livro na vida. Mas ele é tatuador e ele aceitou na hora. E aí a gente fechou a nossa equipe, assim, principal, né? E aí a gente trabalhou muito intensamente e fez com que a jornada viesse ao mundo. Então, essa história da concepção, assim, inicial, né? Isso lá em 2019. Depois o time mudou, o Lucas foi para Berlim, a gente teve várias mudanças. E agora estamos aí com a jornada 2021 e se preparando para lançar a jornada 2022. Nossa, que incrível. E é muito legal porque a informação veio para a pessoa certa, né? Como você já tinha esse background de escrita e já tinha produzido livros, então a informação veio para a pessoa certa, no momento certo, que você estava super alinhado com esse propósito, né? De descobrir os seus próprios ciclos. E depois você se alinhou com pessoas também que estavam com o mesmo propósito. Isso é muito legal. Foi parecido com o que aconteceu com a gente, quando a gente estava buscando ilustradores e pessoas para trabalhar com a gente conheceu pessoas incríveis, mas ainda não fechou aquele feeling, porque você vê que a pessoa ainda não está conectada com um autoconhecimento, um despertar, uma cura aí para trazer mais informação para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que acaba sendo só um negócio, só uma troca financeira ali, e é isso que basta. Então, quando você encontra pessoas que estão com o mesmo propósito, a troca é energética, a troca e a doação também, eu acho que é muito maior, que nem fez os projetos de vocês acontecerem, né? Por causa dessa doação que teve de todo mundo. Muito legal. A gente dá espaço pro flow, né? Acredita nisso, tudo se conecta. E hoje eu percebo isso, sabe? De todas as habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida começam a ser direcionadas para um propósito. Parece que faz sentido eu aplicar conhecimento nisso, aplicar criatividade nisso, o que a gente tá fazendo, conectando, servindo de ponte. Putz, é muito legal, muito boa.
E fala pra gente assim, fala de jornada solar, dos ciclos do Sol e da Lua. Explica um pouco pra gente em relação a isso. Bom, as mulheres têm o ciclo menstrual, todo mundo sabe, e isso tem uma conexão, pelo menos o número de dias, né, é muito parecido com o ciclo da Lua. Sim. E a nossa investigação é justamente para entender qual que é o ciclo do homem, porque acontece alguma coisa dentro de nós, só que não é tão visível biologicamente, não tem ali um sangramento, não tem uma coisa que a gente possa perceber. Então a gente está fazendo esse processo de investigação. A gente entende que tem uma relação com o Sol, e isso é uma questão cultural que já vem há milênios. Já teve também uma associação de um deus homem ou um deus masculino com a Lua, né? Teve culturas antigas que entendiam que era uma entidade masculina. E existem também processos biológicos que acontecem dentro do corpo masculino, como por exemplo a espermatogênese, que é o processo de criação, digamos assim, dos espermatozoides, que acontece todos os dias, começa um novo processo e que demora mais ou menos 3 meses para se completar. Tem o ciclo da testosterona também, que tem uma variação diária, tem uma variação ao longo da vida. Então, existem ciclos hormonais e existe também um ciclo da vida e que tem passagens nesse ciclo da vida, em que a gente nasce como criança, vai se tornando menino, vai se tornando adolescente, para depois virar adulto, para depois virar um ancião. E essas passagens, quando a gente não olha para elas não acontecem, ou acontecem de forma imatura. Então, o que a gente vê mais aí, né? É a síndrome do Peter Pan, né? Um monte de homem adulto que se comporta como criança. Por quê? Porque não fez a passagem, porque não teve um ritual, assim como, por exemplo, eu tô lendo agora A Tenda Vermelha, que é um livro que fala muito sobre o processo de menstruação das mulheres, da menarca, como que elas honram essa primeira menstruação, como que a gravidez é todo um outro processo de amadurecimento para se tornar mãe. E os nossos processos, né? Quando que eles acontecem? Existem rituais de iniciação que são feitos há milênios para que o menino se transforme em homem. Só que nas nossas sociedades aqui que a gente vive, sociedades ocidentais, modernizadas, esses processos se perderam, viraram pseudo-processos, pseudo-ritos. Por exemplo, entrar no exército. Eu entrei no exército, né? Fiz a escola de instrução militar, que é uma vertente do exército. É um pseudo-rito tu achar que ser homem é só tu escutar grito e sair correndo e dar tiro de fuzil. Ou, sei lá, tu entrar na universidade. Ou tu comprar um carro para quem tem mais dinheiro, né? São todos pseudo-ritos de passagem que tu não necessariamente passa por um processo de amadurecimento psicológico. E existem pessoas e comunidades que fazem esse processo, como, por exemplo, o Edu, que é escritor comigo junto com a jornada, ele foi lá para a Amazônia com a etnia do Sateré-Maué e ele fez um ritual que chama o ritual da tucandeira, que tu põe uma luva de palha e aí dentro dessa luva eles colocam cerca de 200 formigas, que é a segunda maior formiga do mundo, e ela morde a tua mão, tu passa por um processo de dor muito intenso, que dura 24 horas, e durante esse processo de dor, tu tá honrando a terra, assim como a mulher passa pelo processo de dor da gravidez, passa pelas cólicas, o menino ele se coloca também, oferece o seu corpo para passar por esse processo de dor, para amadurecer e virar homem. E eles fazem esse ritual 20 vezes, para considerar que eles viraram homens. Então, assim, claro que nem todo ritual precisa ter uma dor, né? Tem grupos como, por exemplo, que eu participo do Guerreiros do Coração, que faz rituais iniciáticos, que não necessariamente tu vai, né, ser mordido por uma formiga gigante e ficar 24 horas com dor, mas são outros processos que tu vai amadurecer a tua mente, a tua psique, para se colocar nesse lugar de responsabilidade. Agora eu sou homem. Existe um menino dentro de mim, mas eu que tô no comando, eu, o homem, que agora conheço minhas emoções, sei como me expressar, não vou ficar jogando em cima dos outros as responsabilidades. Então, entender sobre esse ciclo, sobre essa responsabilidade, conhecer o seu próprio corpo, as suas emoções, entender que daqui a pouco tem um momento no mês que eu tenho uma tendência a ficar mais irritado, ou a ficar mais extrovertido, ou a ficar mais introspectivo. Conhecer as suas próprias emoções e as suas variações ao longo do tempo faz com que a gente seja pessoas mais inteiras. E esse é o nosso objetivo entendendo isso.
Que incrível. Sim, e eu acho interessante você trazer essa questão da dor, porque eu vejo muitos homens aí que despertam, que começam a trabalhar o autoconhecimento. Esse rito de passagem também é pela dor, porque geralmente é depois de passar uma dor muito profunda, uma perda de alguém da família, né? Um trauma, um relacionamento. Então tem esse rito de passagem pela dor. E aí ele começa a despertar para as emoções que ele descobre que ali dentro dele acontece um movimento. Antes estava tudo cômodo, tudo confortável. Então, esse rito pela dor, eu acho que ainda acontece, mas dentro das nossas relações. Ele né? acontece de uma forma que não é esperada, né? Você vai cair no buraco e aquele buraco vai te despertar algo. Mas o grande valor do que vocês fizeram pra mim é o quê? É um processo de desconstrução ou desprogramação. Porque a gente, homem ou mulher, todos, né? Vem com uma programação de infância, vem afetado pelo nosso meio, pela nossa família, pela nossa cultura, ancestralidade e tudo mais. Isso tudo não é uma escolha quando você nasce, né? Você vai adquirindo essas programações. E isso dá a oportunidade de você, de uma forma organizada, começar a perceber coisas. Mesmo que você está num caminho de autoconhecimento, vejo que é uma ferramenta que vai trazer essa percepção. Falar, tudo isso que foi colocado para o homem tem que ser assim, tem que ser assado. Né? É quase que um acompanhamento. Precisa dissolver mesmo, isso, né? não é? É isso que vocês buscam trazer, de fato? Com certeza. A gente não nasce homem, a gente nasce criança. E aí tem um processo cultural, um processo social. E claro que existem fatores biológicos que levam para ter um corpo masculino ou um corpo feminino, mas isso por si só não gera as repercussões culturais que a gente vê, né? Não é porque o homem tem 20 vezes mais testosterona que a mulher que ele precisa sair agredindo as pessoas na rua, né? A gente tem um autocontrole, assim. E estudando um pouco sobre a história da humanidade, a gente vê que essa questão da dominação do homem sobre a mulher não é uma questão de força. Isso no livro Sapiens, o Yuval Harari explica muito bem que a principal habilidade para a chegada ao poder é uma questão relacional. E as mulheres, historicamente, são melhores que os homens em se relacionar. Né? Então a gente precisa entender mais sobre a nossa história para saber onde a gente está. E esse é o processo que eu entendo que é o inicial, que é um processo de reconhecimento. Eu nasci no Brasil, em Porto Alegre, dentro de uma família, então já tem toda uma construção de milênios. Na verdade, o ser humano está aqui há milhões de anos, e quando eu nasço, eu já nasço, né, com toda essa construção. E eu preciso parar, reconhecer tudo que aconteceu, reconhecer a minha história, a história da minha família, né, a história da minha comunidade, para entender onde eu tô. Quando eu faço esse reconhecimento, que é olhando para mim e olhando para minha comunidade, por exemplo, para a parte de dados ali que a gente traz sobre as estatísticas da masculinidade, aí eu posso começar o processo de desconstrução, porque eu consigo olhar para mim e para minha comunidade e entender, olha, isso faz sentido, isso não faz. E aí eu posso pensar que eu não quero ser uma pessoa que grita com os outros, mas que eu não preciso abrir mão da minha agressividade, porque são coisas diferentes. Eu não quero ser uma pessoa que é dependente emocional, mas eu posso ser um cara romântico, sabe? Então, porque senão a gente pega e começa a rejeitar tudo. Ah, então ser homem não presta, então quero ser outra coisa. Só que, na verdade, tem muitas coisas do que nos trouxe até aqui que prestam, né? Sim, não é à toa que a gente escolheu, que os nossos antepassados escolheram essas coisas, né? Porque algum sentido isso tem. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de desconstrução, a gente não precisa rejeitar, por exemplo, a nossa energia masculina e dizer que a masculinidade é tóxica e acabou. Não, a gente pode olhar para isso de uma forma mais inteira e entender, olha, tem essa parte aqui que eu não quero, tem essa que eu quero. E aí vai fazendo esse processo de desconstrução aos poucos. É dolorido, né? Tu cortar uma parte tua, assim. Nos processos de autoconhecimento, o pessoal fala que tem a peia, né? Que é aquela parte que tu tá lá e não é legal, mas... Beleza, né? Tamo aqui. E aí depois, sim, começa um processo de reestruturação, de reconstrução. De então, que homem eu quero ser? Agora que eu me reconheço, que eu desconstruí algumas partes minhas, agora... que novos hábitos que eu quero criar na minha vida. Sim.
E uma coisa não acaba, né? Não é porque eu me desconstruí um pouco que não tem mais coisa para desconstruir, mais coisa para reconhecer. É um processo contínuo. Contínuo, com certeza. A gente fala que o autoconhecimento é um caminho sem fim mesmo, né? E eu sinto que essa responsabilidade até dobra um pouco, porque você precisa meio que quase pensar no pensamento antes de agir. Eu vejo que também essa questão da reatividade que a gente tem, dessa proteção e dessa agressividade, é que nem você disse, é o que trouxe a gente até aqui. A gente precisou disso para sobreviver. Mas a gente tá eu acredito numa era, num movimento da vida que a gente não precisa mais ficar lutando para sobreviver. A gente já tem recursos o suficiente para sobreviver, né? Que agora as questões que a gente vê que às vezes ainda existe fome, mas são questões políticas, não são questões de que a gente precisa ainda ficar lutando pela sobrevivência. Então, eu vejo que toda essa animalidade que ainda tem, talvez no homem tenha um pouco mais essa agressividade. A gente vê no Clube da Luta, por exemplo, que eles fazem o clube lá e aí toda aquela energia masculina que eles têm, eles lutam e eles colocam pra fora de alguma forma, né? Então eu vejo que tem outras formas de você conectar com esse seu lado masculino e talvez usar essa parte com a criatividade, por exemplo. Que quando você destrava e faz essa desconstrução, você consegue acessar outros níveis emocionais seus ali que você pode criar algo fenomenal, né? Que eu vejo, o Lucas fala muito que essa expressão criativa veio depois do autoconhecimento. Ele já era uma pessoa que trabalhava com criatividade, mas aí potencializou ainda mais, né? É bem diferente. Eu acho que é muito válido mesmo. Fica a dica pro pessoal que nos escuta, não importa o gênero, mas o livro Sapiens, assim, tem que ler. E é um conhecimento que traz muita clareza de tudo, né? Vale super a pena. Como que a gente chegou até aqui, né? Muito bom. Bom, o que mais queremos saber sobre esse tema aqui? Eu acho, nossa, cara, eu tô super interessado, super animado, assim. Qual que é a conexão, então, da jornada solar com esse lance do autoconhecimento masculino? Como que funciona isso? A jornada, ela é um compilado de conteúdos e de ferramentas para ajudar o homem a se conhecer melhor. Existem algumas mulheres que usam a jornada também, mas é um percentual pequeno, é um material feito para homens. Então, a primeira parte dela, as primeiras 120 páginas mais ou menos, são diversos conteúdos, desde conteúdos biológicos, psicológicos, estatísticos, relatos de homens pelo mundo, né? A gente entrevista homens de todos os continentes do mundo fazendo a mesma pergunta, que é como você aprendeu a ser homem? E a gente vê como isso, como um cara da Arábia Saudita, um cara do Havaí, do Japão, tem muitas semelhanças, né? Então eu gosto muito de ler esses relatos pelo mundo. Então essa primeira parte são esses conteúdos. E a segunda parte, que daí é a parte da agenda, são várias ferramentas. A gente se inspira muito no Dragon Dreaming, que é uma filosofia de vida e uma metodologia inspirada nos povos aborígenes, que são os povos nativos australianos. Claro que algumas etnias dos povos aborígenes, né? É que nem aqui no Brasil, que os índios têm 200 etnias de índios, né? Os aborígenes é a mesma coisa. Então, essa metodologia a gente usa que ela tem 4 etapas. Primeiro você sonha, depois você planeja, depois realiza e depois celebra. Então, a gente aplica essa metodologia dentro de uma lógica de agenda, vinculando com o calendário gregoriano, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só que a gente faz isso vinculado também com o ciclo do Sol. Então, como que funciona? A gente tem os signos, né? Então, quando começa lá em janeiro, a gente está no signo de Capricórnio. Então, a gente vai trazer um tema que, no caso, vai ser, por exemplo, o tema desse ano é Quem Sou Eu? E aí, a gente traz alguns conteúdos sobre isso, algumas páginas ali, 10 páginas falando sobre esse tema. Traz sempre um relato de um homem também falando sobre esse assunto. O signo de Capricórnio tem muito a ver com o pai também, então na agenda desse ano tem o relato do Fernando falando da relação com o pai dele. E aí depois tem também um ritual, já que a gente não tem um processo biológico que é ritualístico, a gente propõe um ritual
para que o homem faça. E aí vai ter uma página para ele sonhar, tem páginas para se planejar, tem algumas páginas para realizar, que são páginas em branco, né, com os pontilhados, e vai ter no final também uma página para celebrar. E tem uma outra que eu considero a mais especial de todas, que é o monitoramento pessoal, que é uma planilha, só que não é uma planilha de Excel, não é uma planilha mais legal, que você coloca ali na primeira coluna tudo que você quer acompanhar na sua vida. Então, por exemplo, eu coloco o horário que eu acordei, se eu meditei, se eu escrevi, se eu li, se eu fiz exercício físico, como que tá o meu relacionamento, as 2 principais emoções que eu senti no dia, e eu coloco sempre também um hábito que eu quero largar, né? Por exemplo, pornografia ou um vício em alguma coisa, mexer no celular, Que legal. logo que eu acordo. E aí, uma vez por dia, sempre antes de dormir, eu preencho essa planilha, e aí ao fim do mês eu vou ter uma visão desse meu ciclo. Então, essa é a parte das ferramentas, né? Que a gente entende que o processo de autoconhecimento ele é um processo ativo. Não basta ser um processo passivo, né? Não é tu pegar e ali assistir uma palestra e, nossa, agora eu me conheço muito. É verdade, é só informação. Precisa ir atrás, né? Tipo, precisa fazer o seu próprio processo. E aí tem essa parte ferramental para tu ir anotando como tu se sente, preencher o teu monitoramento, se planejar de acordo com a lua, de acordo com o momento do sol. E é muito legal porque acaba virando também um lugar que tu armazena, como se fosse um diário, né? Que é uma coisa tão associada às meninas, mas que não tem nada a ver, né? É simplesmente uma ferramenta. Eu gosto muito de pegar a minha jornada do ano passado e abrir assim e ver como que eu tava me sentindo no meu aniversário do ano passado. E eu vou lá e leio. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, porque eu falei pra você outro dia, né? Fora do Brasil é muito conhecido como journal, né? E muitos desses gurus, assim, tipo, vamos colocar assim, tipo o Tim Ferriss, né? Ele traz muito do journal, assim, que é muito interessante colocar, justamente porque ele faz isso. Ele faz assim, tal ano da minha vida, eu tive um desempenho incrível na minha parte física ou na minha parte mental. O que eu tava fazendo? O que eu tava comendo? Onde eu tava? Sabe? E são dados, sono, cara, né? São dados importantíssimos que de repente você fala, caramba, quando eu tentei uma dieta vegetariana, vegana, eu tive tal resultado. E entre outros atributos que vocês sugerem aí. Isso é muito bom. E é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Você colocar seus próprios dados, não baseados em terceiros, né? Porque a gente tem muito essa questão de delegar ou terceirizar o nosso conhecimento, receita, conhecer, né? O nosso corpo, pegar a receita pronta. No Google, né? E nada melhor do que você colocar as suas informações ali e depois consultar através das suas próprias vivências. Acontece muito comigo, às vezes eu tenho uma questão com a disciplina um pouquinho assim desafiadora. E aí, quando o Lucas fala assim, não, mas se você fizer assim, assim, assim... E aí, eu recordo na minha memória uma época da minha vida que eu tava super disciplinada. E tem muito disso. A gente busca na memória aquele momento. E aí, se você tem uma ferramenta escrita ali, não vai ter como você perder essa informação, né? Muito valiosa. E no papel, galera, é diferente. No papel é diferente. Ainda mais nessa era digital. Meu, o que der pra fazer no papel vale a pena. É um ritual, né? Eu gosto muito, adoro assim olhar uma coisa escrita e que, claro, tá dentro de um compilado de outras coisas, né? Então tem ali as páginas em branco que eu anoto, faço desenhos. E assim, pra quem não gosta de papel, tudo bem. A gente tem um aplicativo gratuito, que é voltado pra quem quer monitorar também seus hábitos e as suas emoções. Então, tem pra todo mundo. Nossa, esse do aplicativo pra mim... Eu vi a informação que vocês deram num evento e eu não sabia que já existia o aplicativo. Nossa, eu tentei aplicativo de monitorar emoção, acho que, mas eu não consegui. Eu não gosto de ficar inserindo dados no celular, eu particularmente. Super eficiente, dá estatística, um monte de coisa, mas eu gosto do caderninho, cara. Mas eu também, eu prefiro o caderno. Eu acho que é uma coisa assim que é um momento justamente de conexão consigo mesmo, né? E o celular acaba que ele traz muito essa coisa de conexão com o mundo externo. Então, tanto que agora no aplicativo a gente tem essa primeira parte de monitoramento e agora a gente está desenvolvendo também um fórum dentro dele para usar para a gente se conectar com outros homens que estão na mesma caminhada para conversar sobre assuntos
específicos dentro do autoconhecimento. Então a gente está direcionando também o aplicativo para esse outro lado mais de comunidade. Que legal, para partilhar mesmo. É uma coisa que eu sempre tive uma certa inveja das mulheres, porque as mulheres têm uma abertura com a outra, elas têm essa intimidade de trocar essas experiências, de ser sincera e falar o que tá rolando, de uma coisa extremamente particular, né? E homem não, né? Normalmente é aquela casca grossa pro homem compartilhar pro outro. Normalmente tem muita amiga, né? Pra conseguir fazer essa conexão. E essa atitude de grupo eu acho maravilhoso, cara. É questão de prática, né? Sim. Né? Imagina só, quando tu era adolescente, sobre o que tu falava com as tuas amigas? Tu falava sobre as tuas emoções, sobre como tu se sentia? Eu acho que eu falava mais com a minha mãe. Eu tinha muita abertura com a minha mãe pra falar sobre essas questões. Eu sentia que na escola a gente não é ensinado. Eu sou professora formada e eu vejo que muito dessa questão que a gente se distancia de falar das nossas emoções começa na escola. E eu vejo que, principalmente na parte masculina, do lado feminino eu vejo que ainda há uma certa repressão, assim, que as meninas são mais cobradas para se comportarem, para se sentarem direito, né? Que tem toda essa questão também da gente se conectar com o nosso lado mais selvagem depois do autoconhecimento, que é normal. E dos meninos, essa questão de que ele não pode expressar as emoções também, que é feio o menino fazer aquilo, que é feio o menino brincar de boneca. Então, começa muito na escola, porque a gente passa muita parte da nossa vida na escola. Os primeiros anos que são essenciais, né? Começam na escola. Então, a gente tem que começar essa desconstrução também nas escolas. Eu vejo que tem escolas maravilhosas hoje em dia que fazem isso, mas ainda existem escolas públicas que não ligam muito pra isso, que não tem nem como dar atenção pra essas coisas ainda, né? Quem sabe a gente consegue mudar um pouco futuramente. Todas as ferramentas, as conversas, tudo é muito útil nesse sentido. Sim. Eu penso muito nisso e hoje eu tenho uma visão diferente de ficar me doendo ou revoltado com isso, porque eu começo a compreender e o que eu posso fazer de fato para que colabora com essa situação, para ter um passo adiante, para levar um pouco mais de clareza. É isso que a gente pode fazer. Começar no seu círculo social, talvez, na sua casa, na sua família. Que nem essa questão, eu vejo, o público de vocês é bem jovem, as pessoas que compram, que adquirem a Jornada Solar, como que a faixa etária, assim, que vocês veem? A faixa etária principal é entre 18 e 50 anos, Nossa, 80% do público. E assim, eu acho que mais ou menos metade do público entre 27 e 37, assim, pelas pesquisas que a gente fez. Que é uma fase também aí, né, que pra quem gosta de astrologia, que é uma fase que a gente tá se desconstruindo ali, tá passando por alguns momentos de crise existencial, que acontece pra todo mundo ali perto dos 30. Então eu acho super legal, porque acho que a maioria dessas pessoas que estão se conectando com essa ferramenta maravilhosa agora, são pessoas que provavelmente querem ser pais no futuro, né? Ou já são, e aí conseguem aplicar isso com as crianças, né? E essas crianças já crescerem com todo esse conhecimento, vai ser maravilhoso, né? Se a gente pensar daqui a alguns anos, projetar um pouco isso. Agora, eu quero saber, o que essas pessoas buscam? Vocês que estão em contato com essa galera que já adquiriu, que tá buscando, que tá participando do grupo, o que você acha que leva eles a chegar até vocês, a chegar na jornada, nos encontros? Tem alguma coisa em comum? Olha, eu escuto muitos relatos de homens que descobriram que vão ser pais. Bastante, né? A pessoa descobre que vai ser pai, ainda mais ser pai de menino. Aí o cara pira, né? Meu Deus, como que eu vou educar esse menino? E aí acaba encontrando a jornada. E tem muitos homens também que passaram por processos de crise, de o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu papel, saiu do emprego ou quer sair, recém se formou ou saiu da escola, e aí tá naquele processo assim, pra onde eu vou agora, e aí busca a jornada, né? Tanto que tem vários caras que dão um relato assim, eu comecei o ano bem disciplinado, fazendo a jornada todo dia, aí eu tava bem, num relacionamento estável, e aí parei. Aí, há uma semana atrás, acabou meu relacionamento, não sabia mais o que fazer, briguei com não sei quem, e aí a pessoa volta pra jornada, porque vê ali como se fosse um porto seguro, sabe? Um lugar assim que pode voltar e que vai ser acolhido. Então, a jornada acaba sendo esse símbolo
de um lugar em que você pode ir e você vai ser escutado, tanto dentro do livro quanto dentro das nossas rodas de homens, né, que a gente faz. Então acaba sendo esse símbolo assim de que, cara, tá tudo bem, vem, sabe, partilha como tu tá se sentindo. A gente tem um grupo no Telegram também que tem 500 e poucos homens, e direto tem um cara que vai ali e fala assim, olha, aconteceu tal problema e tal. Então assim, homem, quando que vai no médico, né? Quando tá com problema. Sim, né? Quase sempre é assim. Eu, muitas vezes, já fui assim. Então, na jornada, acaba refletindo essa mesma lógica, né? Quando que o cara vai procurar? Quando tá com problema, quando brigou, quando deu alguma crise. Mas tem muitos caras também que recebem de presente. Isso é uma coisa que eu acho lindo. Que o livro, ele é dado de presente por um homem para outro homem. Acontece muito. Também tem muitas mulheres, né? Tanto que metade do nosso público que compra um livro são mulheres. Nossa. Mesmo sendo um livro para homens, né? E tu vê que o mesmo não acontece na Mandala Lunar, né? Não são metade dos clientes da Mandala que são homens, né? É muito menos. Mas o nosso não, metade são mulheres e elas compram para dar de presente pros homens. Cara. Metade. O que você acha que as mulheres podem aprender ou aproveitar com esse conteúdo? Só, vou te passar a pergunta. Eu acredito, assim, que a gente tem uma ferramenta incrível aí também pra gente conhecer um pouco dos ciclos masculinos, porque, vamos supor, eu pretendo ser mãe um dia. Se eu tiver um menino também, eu vou querer saber o que tá por trás, né, desse masculino, dessa energia masculina, que é essa energia de ação que ainda predomina o nosso mundo, vamos dizer assim, que faz as coisas se materializarem também, que é necessário, né? Que eu vejo o lado do sol, muito esse lado da materialização, dos nossos sonhos, dessa energia de ação que a gente também precisa. Porque às vezes eu sinto que eu tô muito conectada com esse lado das minhas emoções, do lado meio mundo da lua, às vezes que eu fico, só que me falta um pouco dessa energia de ação. Então eu sei que às vezes eu preciso equilibrar esse sagrado masculino em mim também. Porque às vezes ele tá desequilibrado. Ou às vezes eu tô muito agressiva. Então, às vezes pode ser que eu tô também com um desequilíbrio do meu sagrado masculino. Então, eu acho que é um jeito da gente de conhecer essas duas ferramentas. Eu não vejo a hora de sair pro próximo ano. E eu quero também consumir. Talvez eu não vou escrever. Mas eu quero ler, eu quero entender um pouco mais disso daí. Porque eu vejo que ainda tem conteúdo, se você coloca lá na internet, tem muita coisa na gringa, né? Você consegue ver muitas pessoas que trazem alguns vídeos, mas não tem nada muito aprofundado. Então, essa jornada mesmo, que é como se você estivesse fazendo um retiro ali durante o ano inteiro, que você vai parar ali aquele momentinho, vai fazer as suas anotações e vai te trazer um momento de presença que é riquíssimo. Então, não só buscar esse tipo de informação quando a gente está passando por um momento desafiador, mas sim que faz parte de um ritual ali diário, né? E não só, às vezes, por causa do filho, ou do companheiro, ou da família. Olha que interessante, né? Porque nós fazemos parte de todo esse contexto. Assim como eu estava falando outra hora para você lá, que imagina a abelha. Na natureza tem exemplos que tem funções diferentes, né? Tem características diferentes. Às vezes a abelha é a rainha, ela tem a função, ela sabe o que ela tem a fazer, ela sabe do contexto dela, das operárias e tudo mais. Então eu acho que também tem muita resposta na natureza. A gente tem que, às vezes, fica essa separação, né? Esse negócio que fica assim, nossa, esse é o grupinho dos homens, esse é o grupinho das mulheres, ou é ou não é. Acho que todo mundo tem que ter todos os conhecimentos pra se ajudar, pra se entender as características. Sim, com certeza. Logo que a gente lançou a Jornada 2020, eu me lembro que no dia que a gente pegou as caixas na gráfica, eu já levei pra Vic, que tava revendendo num evento lá em Porto Alegre. E aí me lembro que o primeiro cara, assim, que chegou pra olhar, pegou e disse assim, tá, mas por que um livro pra homens? Por que não é um livro pra ser humano? E o meu objetivo, enquanto criador da jornada, é que ela seja cada vez mais um livro pra seres humanos. Só que hoje não dá, infelizmente. Porque é só a gente andar na rua pra ver o quanto é diferente ser homem de ser mulher. Sim. É muito diferente socialmente falando. Então, a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento para olhar para o que está acontecendo e começar a agir em cima das questões que acontecem, né? Começar a
quando vê um assédio, ir lá e se colocar frente a isso, né? Quando acontece uma situação que a gente pode agir sobre, não só a gente parar de fazer isso, mas ajudar a sociedade a parar de fazer isso, né? Fazer um processo de compartilhamento do autoconhecimento, digamos assim, né? Que às vezes é uma coisa, uma conversa, que nem que a gente tá fazendo aqui, e às vezes é um processo mais forçado, né? Às vezes é um processo físico, de impedir que alguém agrida outra pessoa, por exemplo. Isso é autoconhecimento, isso é na prática, assim, e pode ser um processo de peia, talvez, né, que não é legal, assim, não é uma viagenzinha legal, mas, cara, tu tá ali na rua e tu impedir que uma mulher seja assediada, por exemplo, é uma coisa, sabe, é um exemplo muito prático de autoconhecimento, e por isso que precisa da Jornada Solar, porque se fosse um livro só para seres humanos, a gente não ia falar sobre esse assunto. Não, a gente precisa falar sobre como os homens podem agir em cima das questões sociais que estão presentes hoje, né? Então, a gente tem esse papel e espero que no futuro, talvez daqui a algumas décadas, a gente possa estar fazendo um material voltado para nós, seres humanos, como um todo. Né? Quem sabe a gente chega lá. Incrível. E tem alguma história interessante que você recebeu nessa jornada da jornada que você pode compartilhar com o nosso público, assim? Cara, tem várias histórias dos homens que chegam até nós, né? Eu vivi muita coisa, mas falando assim da galera, tem um cara assim que há pouco tempo eu participei do casamento dele, que é o Alex, que é um grande amigo. Inclusive vai ter um relato dele na Jornada 2022, contando um pouco mais sobre isso. E o Alex, ele recebeu a jornada de presente da companheira dele, a Ju. E quando ele recebeu, ele disse que ele, meio que tipo, legal, obrigado, e deixou ali. Acho que foi presente de Natal, assim. E aí depois de uns 2-3 meses, ele olhou na prateleira, foi lá e pegou. E daí começou a fazer um processo, sabe? Começou a ver que tinha algumas coisas erradas na vida dele. E ele viu que ele tinha uma postura no relacionamento dele de enganar a companheira. E que pra ele isso era uma coisa normal. E aí quando ele leu a jornada, e claro, junto com outras coisas que ele estava fazendo, ele foi se dando conta de que isso não era normal, de que ele estava destruindo o relacionamento dele. Então, aos poucos, né, fazendo esse processo, ele decidiu, e daí ele começou a participar das rodas de homens com a gente, eu pude acompanhar um pouco desse processo. Ele decidiu um dia pegar e contar toda a verdade para a companheira dele, tudo que ele fazia de errado, que agora ele tinha começado a ver como errado, né? De trair, de ficar com outras pessoas, de enganar ela. E aí eles desconstruíram o relacionamento deles e depois reconstruíram e se casaram. E hoje eles têm um relacionamento baseado na verdade, e não na mentira, sabe? E eu entendo que esse é o nosso grande objetivo, assim, fazer com que a gente saia de um lugar de mentira e vá para um lugar de verdade. De mentira para si mesmo também, né? Que eu vejo muito isso, assim, na minha jornada, na minha história de vida. Eu nasci de pais... minha mãe separou do meu pai quando eu era muito nova. E justamente por causa desse ambiente tóxico, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito livre, muito amorosa. E por causa de mentiras, acabou que ela se separou. E naquele começo eu não entendia, porque o que eu mais ouvia das pessoas é que filha de pai separado não dá certo. E sou eu e minha irmã, né? Então eram 3 mulheres numa casa. A gente teve essa construção nossa vida inteira, adolescência até maturidade, só mulheres em casa. E eu ouvia muito isso das pessoas, que a gente ia crescer sem estrutura de pai, que isso não ia dar certo, que a gente ia fazer coisa errada na vida. E a minha mãe, uma vez, eu lembro que uma coisa que ela falou é que ela queria que a gente crescesse num lar que era verdadeiro e que tinha amor. Então, são coisas que são essenciais para a gente construir um relacionamento e uma família, que é a verdade e o amor. E essa jornada também que eu acho que ensina isso, a gente se conectar de novo com o órgão vital, né, que é o nosso coração, e descobrir que a verdade é o que conecta, né, não é o que distancia a gente. Olá, tribo!
Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. Então vamos lá pro nosso bloquinho de dicas aí, porque o papo foi incrível. Tenho certeza que muita gente fez refletir sobre vários pontos aí. E se você tá escutando esse podcast também, indica aí pro seu companheiro, pro seu amigo. Se você é mulher ou homem, não importa, indica. Sim. Pega esse conhecimento e vai buscar mais com a Jornada Solar, com o Juliano, com o pessoal que tem muito conhecimento interessante. Com certeza traremos mais informações e dicas também no nosso perfil sobre a jornada. Vamos espalhar isso daí pelo mundo, porque as pessoas precisam mesmo se conectar com esse tipo de informação. Quando a gente descobriu, a gente ficou maravilhado. Eu lembro que a gente viu um stories que você entregou pro Murilo Gun a jornada, e a gente conheceu também através daquele stories. A gente gosta muito dos conteúdos do Murilo, e a gente viu e falou assim, nossa, que incrível esse projeto que eles estão fazendo, vamos de alguma forma chegar até lá, né? Não, tudo se conecta. E a gente tava com esse projeto na incubadora ainda, quando a gente viu isso, então foi muito legal. Muito rápido, né? Bom, vamos lá, rodada de dicas rápidas para você que absorveu todo esse conteúdo, integrou esse conteúdo, agora ainda tem uma dica de bônus de cada um de nós, tá? Vou iniciar para ficar mais fácil aqui, que tá no pente aqui. A minha dica é o seguinte: eu falei do livro lá da Mulheres que Correm com os Lobos, que é interessante os homens também ter acesso a esse conhecimento. E tem um podcast que eu escutei que chama Caixa de Histórias, dentro do B9 Podcast. E aí eu escutei e eu fiquei assim, cara, que podcast incrível. Eles falam sobre livros e dão uma opinião pessoal e tal, maravilhoso. Então minha indicação de hoje é esse podcast, Caixa de Histórias. Legal. Bom, minha dica eu vou trazer sobre um documentário que eu vi no YouTube. Eu tava pesquisando, né, justamente para conversar com o Juliano sobre esse tema, que é Precisamos Falar com os Homens. E ele tá disponível no YouTube para quem quiser ver. E eu achei super legal porque traz muito essas estatísticas, essas questões, tanto do lado feminino quanto do lado masculino ali, do que rola, do como as mulheres se sentem com todas essas questões da masculinidade tóxica e como os homens também se sentem por também se fecharem ali. Então tem muitos relatos emocionantes. E também vou deixar como dica para as pessoas acessarem o conteúdo da Jornada Solar, porque eu acho que é incrível. Então, se conectem, se precisarem de qualquer coisa, manda aqui pra gente. A gente passa todos os contatos, que com certeza a gente vai levar isso mais adiante. A gente falou do livro do Sapiens, do Yuval. Então, vou indicar o livro Homo Deus, do Yuval também, que seria como se fosse a continuação, né? Que ele fala sobre o futuro. E é incrível, assim. Ele fala muito sobre também processos históricos, mas ele conta um pouco sobre como que ele imagina que a humanidade vai ser. As previsões dele não são muito otimistas, né? Sim. Spoiler. Talvez a humanidade não dure mais 1 milênio se a gente continuar do jeito que tá. Então, acho que ler esse livro me abriu muitos olhos para os meus hábitos, para as coisas que eu faço. Decidi mudar algumas coisas por causa dessa leitura, então indico para quem tá aí nos ouvindo. Incrível. E eu achei legal também que você... eu lembro quando a gente estava conversando para marcar esse podcast, a gente pode falar bem rapidinho. Nesse livro, inclusive, ele traz essa questão também de que a gente está buscando essa longevidade, né? E é de forma também tóxica, né? O ser humano querer perpetuar aqui na Terra e a gente entender que nós somos ciclos, né? Dependemos de ciclos aqui na Terra. A gente não pode querer ir contra esses ciclos, né? Achei muito legal você trazer esse ponto, muito bom. É um tema legal pra gente trazer em outro episódio também, né? Sim. Nossa, super legal. Onde o pessoal pode encontrar aí os seus links? O que você pode deixar pro pessoal agora acessar lá? Se entrar no Google e colocar Jornada Solar, vai achar já direto o nosso site, que é jornadasolar.site. Tem também o nosso Instagram, @jornadasolar. E entrando nessas duas redes tem todo o resto. Ali no Instagram, no nosso link da bio, vai ter o link para entrar no aplicativo, vai ter o link para entrar na nossa loja. A gente também tem alguns podcasts.
não tão profissionais quanto esse, mas estamos começando também. Legal. Então vai ter ali o acesso a todas as coisas que a gente oferece. Em breve eu vou estar lançando um outro livro também, voltado para homens, que daí é um livro contando a minha história pessoal. Então, entrando ali na jornada, seguindo, também vai achar o meu perfil e vai poder ver quando esse livro for lançado aí em breve também. Que bacana. Maravilha. Muito bom. Gratidão muito bom. pelo seu tempo, pelo conhecimento. Gratidão, Juliano. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Você que tá escutando, só o último recadinho, marca a gente lá, queremos saber quem é você, o nosso ouvinte. Marca a gente no stories, @TribeZen, fala lá que você tá escutando esse episódio e a gente se vê na próxima. Isso. Até. Tchau, tchau. Tchau.